Deixa que eu pergunto de hoje, a gente vai falar sobre o que você precisa saber para fazer um ótimo planejamento patrimonial, um ótimo planejamento sucessório, que é chamado de holding familiar. A gente está aqui com o Dr. Anelson Souza, que vai conversar com a gente sobre planejamento sucessório, planejamento patrimonial. Você vai conferir aqui embaixo, nos vídeos que o Alessandro vai colocar para você aqui na descrição, que a gente já gravou vários temas aqui importantíssimos para que você tenha uma vida financeira organizada e nesse momento em que você precisa transferir seu patrimônio, que isso tudo aconteça com muita tranquilidade, com muita organização e sem perda financeira, que é mais importante. Vamos falar sobre isso hoje. Tudo bem, Anelson? Ô, Márcia, tudo bem? Mais uma vez, obrigado por estar aqui. E vamos falar um pouco mais sobre holding, né? A gente já conversou algumas coisas ali pingadas, você vai acompanhar em todos os vídeos que tem aqui do nosso Deixa que eu pergunto, mas hoje eu quero saber tudo sobre planejamento sucessório. Você também que está acompanhando o Deixa que eu pergunto vai saber junto comigo. O que é, pergunta de praxe, né? Eu tenho que fazer. O que é um planejamento patrimonial? O que é uma holding? É um nome que a gente vê muito acontecendo nos Estados Unidos, né, fora do país, mas como é que isso se aplica aqui no Brasil? Não, antes de avançar nisso, eu queria diferenciar o planejamento patrimonial de holding. Porque, Sim. embora a holding esteja contida dentro do planejamento patrimonial, o planejamento patrimonial não é só isso. Né? Então, existem vários tipos de serviços que a gente pode vender dentro do planejamento patrimonial. A holding é apenas um deles. Tá? Então, o planejamento patrimonial é isso. É você planejar o que você quer que aconteça com o seu patrimônio daqui a 10, 20, 30 anos ou mesmo quando você não estiver mais aqui. Esse é o planejamento Patrimonial. E o que é uma holding? Bom, a holding é dos serviços que a gente oferece, né, dentro do planejamento patrimonial, onde você consegue organizar esse patrimônio, proteger esse patrimônio, deixando a parte sucessória já dentro dele tudo resolvida, né, e com uma economia muito maior do que os conhecidos inventários de testamento que é comumente conhecido pela população. Né? Então, essencialmente, quem opta por fazer um planejamento patrimonial e dentro desse planejamento patrimonial fazer uma holding, por exemplo, essencialmente essa pessoa gasta menos. Ela tira menos do seu patrimônio para essa organização. Porque se ela fosse esperar um inventário judicial, que a gente aqui nem se fala, que tem inventário judicial que dura 30 anos, os herdeiros morrem e não se resolve a celeuma. E o inventário extrajudicial é aquele que faz consensualmente, quando não tem menor, quando não tem nenhum interesse social. Então, existe essa economia nesse patrimônio com a holding? Sim, a economia é um fato. Existe uma economia realmente bem significativa quando você constitui a holding. Embora o governo está se esforçando bastante para que essa economia né? seja diminuída, né? Mas ainda é possível realmente fazer um trabalho onde a gente possa trazer uma economia importante. Mas esse não é o principal motivo. Tem pessoas que não estão nem preocupadas muito com a economia, estão preocupadas em deixar tudo resolvido. Né? Em relação ao inventário que você acabou de citar, que demora anos para acabar, o extrajudicial, e é verdade, ontem um cliente meu de holding, que também está com problema de inventário da família, está com inventário extrajudicial que já tem 3 anos. Extrajudicial, em cartório. Não, pera. O extra, eu achei que eu estava ouvindo errado. Não. O inventário extrajudicial, aquele do cartório, tem 3 anos. Já faz 3 anos, ela me chamou para saber se eu posso ajudá-la nisso, né? E eu realmente vou conversar com ela para entender o que está acontecendo. Eu não sei onde parou, eu não sei por quê, mas empacou lá. Não sei se é culpa do cartório, se é culpa dos próprios herdeiros que não estão dando informações para o cartório. Eu não sei aonde está o problema. Ainda não entrei no processo, mas o fato é que já tem 3 anos e ainda não se resolveu. Ou seja, até o inventário extrajudicial, que é uma opção que a lei estabeleceu já tem alguns anos para poder facilitar a vida dos herdeiros, está dando agora também por que a gente tem opta, seus problemas. Por que a gente opta pelo extrajudicial? Porque ele é mais rápido, evita a burocracia do judiciário. Não que seja mais barata, o custo é o mesmo, mas em tese deveria ser mais rápido. É o mesmo em relação ao judicial. É o judicial, né? Sim. Então a gente opta por ele porque é mais rápido, quando não tem jeito, né? Mas, enfim, 3 anos eu acho inadmissível no inventário extrajudicial demorar tudo isso. Quando é mesmo que a pessoa pode fazer o inventário extrajudicial? Quando os herdeiros são todos maiores e capazes, né? Quando não tem nenhum tipo de problema em relação à incapacidade dos herdeiros e forem todos maiores.
E qual é a vantagem do extrajudicial para o judicial é quando tem herdeiro menor, quando tem herdeiro incapaz, aí tem que ir para a justiça, ou seja, o juiz é que vai determinar a finalização. Outra coisa que eu escrevi, tem que ser consensual. O extrajudicial tem que ser Sim. consensual. Então, se não é consensual, se tem herdeiros menores, incapazes, tem que ir para o judiciário. Aí a diferença é grande, né? Você vai entrar no judiciário, na fila do judiciário, prazos, enfim. Aí a demora... E o bem vai sendo dilapidado, né, Nelson? Vai por conta do custo. Mas isso também acontece no extrajudicial também, tá? Pois é, foi uma surpresa para mim essa história. Se bem que a gente sabe que às vezes no extrajudicial tem que nomear um inventariante. E tem os outros herdeiros. Se tiver qualquer tipo de divergência entre esse inventariante e os herdeiros, é quando começa a empacar no extrajudicial. Não é só divergência, às vezes é realmente falta de informação, desorganização, com documentos, dos então tudo isso pode... Por isso o planejamento, quando você já deixa tudo organizado, você não passa por isso, né? E aí, nesse caso do extrajudicial, ele vai ter que... Você vai analisar, mas existem situações em que o extrajudicial acaba virando um inventário judicial. Pode acontecer. No caso de não ter mais Pode, se acabar o consenso e vai ter que judicializar, não tem jeito. Se no decorrer do extrajudicial acontecer alguma coisa que inviabilize esse consenso, vai ter que ir para o judicial. Tá. Aí você vai transferir para um terceiro o destino do patrimônio que você poderia ter resolvido em vida, né? Tudo porque você não quer conversar, dialogar e aceitar as pessoas não querem falar sobre a morte, que é a única certeza que nós temos na vida, né? As pessoas não querem falar sobre isso. Então, às vezes, é delicado para os filhos chegarem para o pai e falarem sobre uma holding. É delicado, porque parece que você está já pensando no patrimônio, né? E os pais, muitas vezes, não querem falar sobre isso. Então, fica difícil. E é muito engraçado isso, porque eu estava conversando com um médico numa consulta e ele disse, é tão delicado falar sobre isso que, às vezes, os filhos não viram para os pais e dizem assim, pai, mãe, o que vocês querem que a gente faça com vocês? No caso de, por exemplo, teve um derrame, está acamado. O que vocês querem que a gente faça? Qual é a providência? O que você quer? Você quer ser enterrado? Você quer ser cremado? Quer doar órgãos? É difícil falar sobre isso. É muito difícil falar sobre isso. Quando a gente encara a morte de uma forma assim, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Tem que aprender a lidar com essa finitude, né? A gente, infelizmente, é finito. E é uma realidade. E o que é essa holding? Como é que faz? A pessoa... Eu quero fazer uma holding. Qual é o primeiro passo? Quais são... a gente já viu aqui quais são os motivos, né, de se fazer uma holding. O que é, afinal de contas, a holding? Na verdade, a gente podia falar um pouquinho mais dos motivos, né? Quais são os motivos de se fazer holding? Eu acho que os principais motivos... Antigamente eu falava de dor, né? Eu sempre tentava vender a holding como se fosse para evitar uma dor. Então, isso trazia um peso para esse meu trabalho, né? Parecia aquele... que eu só falava de coisas negativas, né? E, na verdade, eu mudei o contexto. Eu gosto de falar de amor. Eu acho que a holding é um ato de amor, na verdade. Porque se você ama os seus filhos... É uma solução, né? Se você quer que as coisas fiquem tranquilas na hora da sucessão, que a morte seja uma coisa menos pesada, né, para os seus filhos, você vai querer planejar, você vai querer resolver. Então, por isso que eu acho que é um ato de amor, realmente. E esse é um dos Para mim é o principal motivo, né? O principal motivo. Fora a economia, a proteção que a gente já falou, né? Mas eu acho que esse é um dos principais motivos que a gente possa trazer. A holding patrimonial substitui o testamento? O testamento, a gente ouve muito falar isso em filmes americanos, nos Estados Unidos. No Brasil, como é que fica essa figura do testamento? Não, o testamento existe, é bem conhecido, é muito comum a gente ver em filme americano, né? Mas engraçado que americano não usa muito testamento, né? Ele usa a holding, né? Porque lá você vai comprar um imóvel, você já compra no CNPJ, já compra uma pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não morre. Eu sempre digo que quem morre não deveria ter patrimônio. Aí quando eu falo isso, a pessoa, como assim quem morre não deveria ter? Se você botar numa pessoa jurídica, nunca essa pessoa jurídica vai morrer, a não ser que você queira extinguir a empresa, mas senão ela nunca vai morrer. Então o patrimônio vai estar sempre lá, sendo sucedido geração por geração. Pelos sócios dessa pessoa jurídica. Exatamente, geração por geração, desde que assim você planeje, entendeu? Então quem morre não deveria ter patrimônio. E por que a holding patrimonial não substitui o testamento? Como é que é o testamento? Não, ela substitui sim o testamento, né? O testamento ele é um instrumento de planejamento, porque assim, Nelson, você faria o testamento? Faria. Você acha que ele é o melhor instrumento? Não, entendeu? Depende do caso, né? Então, a gente tem que conhecer o perfil da família. Tem família que não quer lidar com uma empresa, tem família que não quer ter CNPJ. Tem família... Então, qual é o papel do profissional?
É mostrar as vantagens e mostrar que é bem mais simples trabalhar com isso do que você imagina. Porque a pessoa acha que fez o testamento e deixou lá, pronto, resolvido. Ah, não, mas eu vou ter uma empresa, eu vou ter que ter custo mensal com contador, então eu vou ter que gerir uma empresa. E não é bem assim, não é assim que funciona. Então cabe ao profissional, né, que conheça do assunto explicar para o cliente como é que isso funciona. Né? O testamento, ele existe, mas ele não é eficaz. Quantos exemplos nós temos aí de conhecidos, vamos dizer, Marília Pêra, temos aí Chico Anísio, todos eles deixaram testamento. Mas se houver um questionamento de um herdeiro, o que vai acontecer? Justiça. Vai para a justiça. E outra coisa, o testamento ele não impede que tenha que existir o inventário. Ah, mas se eu tenho testamento, eu preciso de inventário? Precisa. Você abre um inventário e abre um outro processo que se chama RAC, que é um processo de ratificação desse testamento. Uma vez que você ratifica esse testamento, você pega essa ratificação já definida e joga no inventário. Então, ou seja, não resolve nada, entendeu? Só fica definido para quem vai os bens, para quem não vai, essas questões. E fora que o testamento você não dispõe de todos os bens. Não. Então, assim... Você tem que obedecer o que diz o Código Civil com relação a essa sucessão, a legítima. É a legítima, né? Então, o que é a legítima? O dono do patrimônio ele tem direito de dispor de 50% do patrimônio dele, porque ele quiser. E os outros 50%, obrigatoriamente, ele tem que destinar para os seus herdeiros legítimos, que é filho, ainda cônjuge, a gente vai falar sobre isso, ainda o cônjuge, então são os herdeiros legítimos. Então, 50% tem que ir para eles. Os outros 50% ele pode fazer o que ele quiser. E aí que está o problema. Os outros 50% você bota no testamento que você deixou para sua cuidadora. Você é velhinho, tinha uma cuidadora, Sim. Criou uma afeição por ela e deixou para ela 50%. Os filhos vão ficar felizes com isso? Não vão ficar felizes. Não. Eles vão achar que a cuidadora influenciou, ou pegou ele no momento de fragilidade, fez ele assinar aquele documento. Pode ser verdade, pode não ser. Isso vai gerar um questionamento. Na holding não acontece isso? Não, porque na holding ele pode fazer a mesma coisa, destinar para a cuidadora, mas os filhos vão estar assinando junto. Ele vai estar em sã consciência dizendo, eu quero que meus 50% vá para minha cuidadora, senão, não, pronto, é meu patrimônio. Entendeu? Então eu vou dar para minha cuidadora, vocês aceitam? E aí vai resolver, não tem como questionar depois, entendeu? E o testamento ele pode fazer, inclusive, sozinho ele, o advogado, ele não precisa explicar para ninguém. É um ato solitário, único. Né? E ninguém precisa saber. Tem gente que descobre que teve testamento só quando morreu, aí que vai fazer o inventário. Tem gente que descobre que tem irmãos somente na hora da apresentação do testamento. Porque lá no testamento o pai, que nunca contou para os irmãos, para os filhos que tinha outro filho, família. Deixa destinado o patrimônio, porque é obrigado por lei, deixar na legítima o filho na hora do testamento. Ele não teve coragem de falar em vida. Registrou a criança e tudo e não contou para ninguém. Chega na hora do testamento, eu tenho um irmão. Entendeu? Olha só a confusão que dá isso. Entendeu? Né? Então é complicada, né? É uma situação complicada. É muito complicado. E a holding, como é que faz? Como é que se faz uma holding? A criação da holding? Tem que chamar a família toda, o que eu aí falo. tem que fazer a pessoa jurídica, né? A questão da holding ela vai vir a partir de uma motivação do patriarca, mas eu sempre digo que primeira coisa é conhecimento. As pessoas não sabem ainda. Por mais que se fale muito hoje, muito mais do que se falava antigamente de holding, hoje já tem muita gente falando sobre isso, no Brasil todo. Né? Mas ainda assim as pessoas não sabem o que é. Ainda acham que holding é coisa de empresário, de milionário, de pessoas que têm muito patrimônio. Né? Então, o primeiro passo é a família entender o que é holding, procurar um profissional que saiba explicar o que é holding e tomar a decisão. Entender que é bom para a família, que realmente é isso que eles querem e realmente procurar um profissional. Cabe isso para ela, porque não é toda a família que você vai fazer holding. Não é toda a família que você vai fazer holding. Então, procurar um profissional... É uma família que não é unida, que está brigando, que está fazendo confusão. Então, às vezes não se encaixa no perfil, o patrimônio talvez não se justifique, então a gente tem que realmente analisar caso a causa. E quando eu falo patrimônio, não quer dizer que, então um imóvel não pode. Não, um imóvel pode, mas vai depender realmente da quantidade, do valor desse imóvel, realmente... Enfim, são vários fatores você tem que procurar. Quem está morando nele, quem não está. Exato. Entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo é essa consciência. Quero fazer uma holding. E aí procurar um profissional que sabe trabalhar com isso. E aí, eu quero fazer a holding e eu achei o profissional que faz isso. Quais são as informações que eu preciso levar para esse profissional? Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero saber. Você falou agora, tem bens que não se justificam. Se tiver um bem, pode fazer a holding. Então, holding não é uma questão de múltiplos bens.
Não necessariamente. Hold é uma questão de quê? De vontade de fazer esse bem vontade, e de necessidade. um bem que se justifique. E realmente o perfil da família. Quais bens pode colocar na hold? É isso que você quer saber? Sim. Quantos e quais? Qualquer bens e direitos você pode colocar na hold. Você pode colocar uma joia, você pode colocar uma caneta, você pode colocar um carro, você pode colocar... Vale a pena? Isso é uma questão que vai, não, mas carro eu vou vender o mês que vem. Depende do carro. Se você tem um carro do dia a dia, não vale a pena você colocar na hold. Você vai vender, para que você vai colocar na hold? Se você é colecionador, agora, se você tem carro carros de colecionador, você tem uma Ferrari, que não perde valor, ela está sempre se valorizando, pode ser antigo, que ela continua mantendo o valor dela, é um patrimônio realmente sólido. Então, é diferente, é uma joia, né, em forma de carro. Então, é diferente. Então, vai depender do patrimônio, vai depender realmente do que você quer fazer com ele. E eu quem tenho um vai cliente que você analisar falou, isso é o profissional. eu tenho um cliente que ele é colecionador. Para ele, tem tudo a ver. Ele quer fazer, ainda não fizemos, mas ele tem todo o interesse de colocar, porque ele não vai vender esses carros. Não vai vender. Aí, no caso, quem tem uma casa, eu tenho uma casa de 2 andares, de 800 metros quadrados, no Vieira Alves, por exemplo. Essa é uma casa que tem um grande valor patrimonial, né? Nova, não está depredada, não está destruída, não está nada. Essa casa ela pode constituir uma holding? Pode, mas depende. Porque, por exemplo, se é uma casa que você comprou há muitos anos atrás, por exemplo, 20 anos atrás, como já aconteceu, comprou com um valor baixo, hoje ela valorizou muito, tem sei lá, triplicou, sei lá, 10 vezes mais, e acontece muito isso. Né? Porque às vezes era um terreno que você edificou e ela valorizou muito, na declaração ainda está o valor do terreno. Então, se hoje fosse inventariar, o valor ia ser o valor do imóvel atual. Na hold a gente consegue usar o valor da declaração, o valor histórico. Então, a gente consegue usar isso. Então, vai depender. Agora, se ele comprou a casa ontem, fazer a hold hoje, talvez não valha a pena. E aí quando você usa o valor histórico, você paga menos imposto, porque é sobre esse valor que vai incidir os impostos essa carga tributária. Muito bem, muito bom saber disso. A gente falou aí sobre a questão das pessoas que estão envolvidas ali no patrimônio, falamos sobre cônjuge e tudo mais. Tem uma pergunta aqui que eu quero fazer. O namoro, quando você está namorando uma pessoa e você é uma pessoa que tem muitos bens, esse namoro, ele pode... Essa pessoa que você está namorando pode ser uma pessoa incluída numa holding? Pode atrapalhar a holding? Pode atrapalhar com os herdeiros? Como é que funciona essa questão aí? Pode ser incluído ou atrapalhar? Sim, as duas perguntas. Pode ser incluído, porque, como ele disse, dentro da legítima, você pode fazer, respeitando a legítima, você pode fazer o que 50% lá. Pode fazer o que você quiser com o seu patrimônio. E se ela pode atrapalhar, depende também, né? Por quê? Porque existe namoros e namoros, né? Existe aquele namoro que a gente chama de namoro, mas que, na verdade, ela é um relacionamento, uma união estável. Né? Então, depende do perfil realmente desse namoro. Divide conta, mora junto, né? Então, tudo isso vai depender. Mas mesmo dentro do planejamento sucessório, como eu havia dito no início, a holding não é o único instrumento. Você pode ter instrumentos que você pode, por exemplo, fazer pactos, né? Estabelecendo limites para isso. Então, tem que isso faz parte do planejamento também. Né? É engraçado que eu me lembrei agora sobre essa questão do cartório, de pactos, né? E o Anelson conhece meu marido, né? Lá atrás, quando a gente só namorava, a gente não vivia junto, porque a gente nunca foi... A gente quando casou, já morou junto casado. A gente não morou junto namorando, né? E a gente foi pro cartório. Eu comprei o apartamento. Nós compramos o nosso apartamento ainda no namoro. E aí o Robson viu. Olha só o que é, como é importante a conversa, como é importante você colocar tudo na mesa e, principalmente, como é importante você agir na hora do patrimônio com consciência. Ele virou para mim e falou assim, ele pegou metade do dinheiro dele que ele tinha lá, a gente dividiu o apartamento verdadeiramente, nós não éramos casados e o apartamento estava no meu nome. O contrato foi feito no meu nome. E ele falou, mas espera, e se a gente terminar? Como é que fica? A gente vai fazer um contrato? A gente vai fazer alguma coisa? Eu falei, vamos fazer um contrato. Vamos ao cartório. Vamos estabelecer lá que o imóvel que eu estou comprando é o imóvel dos dois. É 50-50. Nós fomos para o cartório fazer isso. Saímos de lá com uma ata, né, notarial e tal. Não sabia ainda da pacto, rolo. Né? É um pacto, né? Era um pacto que foi registrado no cartório, carimbado. Até hoje eu tenho esse documento. Por quê? Porque quantos relacionamentos começam e terminam? Exato, né? exato. Como que eu podia me ofender quando eu estou falando do dinheiro de uma vida inteira? Ele juntou, o Robson sempre foi muito econômico, trabalhava até de domingo a domingo.
eu vou dizer, não, mas você está duvidando. Olha só como que a gente tem que ter uma consciência de responsabilidade, viu, pessoal? Principalmente as mulheres, né, que estão no mercado, estão trabalhando. Como é que eu posso virar para ele? Não, mas espera, você está planejando terminar. Porque tem mulher que ainda faz isso, né? Chantagem emocional e tal. Não, vamos conversar. Separa aqui o emocional, e isso é muito importante ter essa conduta na hora da holding. Separa o emocional. Vamos tratar aqui com razão. Maturidade, né? Eu acho que Maturidade, tem e que sem ter milindres, isso. né? Sem milindres. Mas, infelizmente, as pessoas se ofendem realmente com isso. Uma coisa tão séria, tão importante, né? As pessoas se Não, eu ofendem. puxei aqui da minha cabeça, né? A gente, na hora, eu falei, pô, como é que eu posso colocar esse peso em cima dele? Nós estamos namorando, a gente já tinha uns 3 anos de namoro, e depois a gente casou e tudo, né? Mas naquele momento, não, nós não tínhamos ainda o planejamento do casamento. Nós estávamos juntos, queríamos casar, mas não tinha ainda o planejamento. E se desse uma onda? E se de repente chega um dia e vou terminar ou coisa parecida? Como é Sim. que ele ia ficar? Né? Tava no meu Qual o nome respaldo, exclusivamente. Né? Nós não morávamos juntos, nós não vivíamos em união estável. Não. Claro que ele ia entrar com uma ação, ia ter um processo, ia ter no mínimo ali a metade dele devolvido. Mas olha mais só. dor de cabeça, mais custo, mais um monte de coisa, né? Eu acho que a gente tem que ter o ânimo de solucionar. É como o doutor Nelson disse agora. Antigamente eu alegava, eu dizia que a holding ela diminui uma dor. Agora não, agora eu digo que ela é uma representação do amor. O amor que eu tenho pela minha família e pelos meus herdeiros, né? Então, para eu fazer uma holding bem feita, sem problema, porque pode dar problema na holding? Pode. Quais são os problemas que podem acontecer na holding? Pode não ter sido feito um planejamento adequado, pode não ter sido conversado bem com a família, então esclarecido tudo. A família tem que saber o que é, né? O que envolve a holding, né? A divisão pode não ter sido feita direito, né? O pai pode se arrepender, né, do que fez. Um filho pode criar um problema e falar, não, acho que não está justo não, eu quero discutir isso aqui na justiça. Então, por isso tem que ser muito bem conversado, né? Tudo tem que ser bem amarrado para que não tenha nulidades, né? Se deixar alguma brecha para nulidade, pode ter problema, né? Eu acho que o principal para isso é, primeiro, conhecer, ter certeza que quer fazer isso e procurar um profissional que saiba trabalhar com isso. Qual é o imposto que a gente paga na holding? É o ITCMD, é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, que é o mesmo do inventário. Ou do extrajudicial ou do judicial. É o mesmo imposto. Ou no testamento e tudo. E tem diferença desse imposto aqui no Amazonas e em outras regiões do país? Como é o imposto estadual? É o imposto estadual? É o imposto estadual. Ainda existe uma diferença bem grande. Aqui em Manaus, hoje, a gente brinca que é o domicílio fiscal mais vantajoso. Né? Por quê? Porque aqui é 2% sobre o patrimônio que está se doando, né? Que está transmitindo. No limite de até 8%, porque quem define a alíquota é o Senado Federal. Mas os estados é que determinam, através de lei própria, quais são as alíquotas que irão cobrar. Só que essa diferença está com data marcada para acabar. Esse ano é o ano base para isso, porque a reforma tributária vai definir que agora as alíquotas terão que ser progressivas. Quanto maior o patrimônio, maior a alíquota. Ainda o limite é 8%, mas ainda tem um problema mais sério ainda. Ela pode aumentar. Ela pode aumentar porque existem projetos que querem aumentar para 20%, 30%. E realmente o Brasil hoje ele é o país que menos tributa a herança. Tá? Se você for nos Estados Unidos é 40%, Europa 50%, Japão também. Então todos esses lugares têm a alíquota muito grande. Por isso que eles já estão habituados, né, a trabalhar com holding. Então, quando eu trabalho com holding, coloco todo esse patrimônio como pessoa jurídica dentro de uma holding, eu pago esse imposto aqui de TCMD, mas ele vai ser dividido todo dentro dos beneficiários daquela holding e não vai ser como se fosse uma herança. Vai ser uma doação de cotas, né? Você coloca o patrimônio dentro de uma empresa, o patrimônio passa a ser da empresa. Então você não doa o patrimônio, você doa cotas. Cotas de participação dentro daquela empresa que está colocada lá. E aí você vai ter um administrador, que geralmente é o dono do patrimônio que fez as doações, ele fica com o usufruto desses bens até a sua morte, então é toda uma garantia. Inclusive, ele pode se arrepender, coisa que não acontece na doação em vida. Na doação em vida normal, pode acontecer de reverter? Pode, mas tem que ter um caso muito grave. O filho deve ter feito alguma coisa contra o pai, ter sido desleal de alguma forma, tentou matar, por exemplo. Ele pode reverter a doação, mas o Código Civil prevê coisas muito sérias para que isso aconteça. Máximas, assim, que não é corriqueiro. Já na holding, não. Você pode deixar uma cláusula prevendo já essa reversão, né, do patrimônio novamente. E se o filho morrer primeiro? Porque acontece. Claro. Se o filho morrer, ele já doou o patrimônio. Volta o patrimônio todo
Pro doador. Pro doador novamente. Então, isso é possível. Então, quem tem bens em outros estados pode fazer uma hold aqui no Amazonas e aproveitar essa taxa de ITCMD? Pode. Porque você pode abrir empresa em qualquer lugar do país, né? Uhum. Você vai abrir aqui, vai doar as cotas aqui, mas você vai levar a registro. Esse contrato social, ele tem força de fé pública, então você não precisa de escritura. Você pega esse contrato social e leva a registro no cartório onde o bem está situado. Quanto é o ITCMD aqui no Amazonas? 2%. 2%. É. Qual é o estado, assim, só para dar um exemplo, que tem um ITCMD alto? São Paulo é 4%, salvo engano. Acho que Florianópolis aí também. eu não lembro de cabeça as tabelas, porque são várias, né? Mas Sim. tem outros que são 4, 6, entendeu? Então, por exemplo, pega São Paulo, que é que é até um bom, perto do limite de 8, não é tão caro. Não é tão caro, mas é um estado que tem o o metro quadrado mais caro do país, praticamente, né? Aí você pega bens que você tem lá em São Paulo, e em vez de você pagar 4% do ITCMD, porque a gente está fazendo uma projeção, eu né? acho que até tenho o ITCMD no mapa do tabela, Brasil. a gente tinha feito. Se você quiser, eu não sei se você consegue. Deixa eu passar para vocês agora, vocês conseguem colocar aqui? Passa para a Luciana. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho. E aí você que está morando em qualquer lugar do país e que está assistindo aqui essa entrevista, né? É importante que a gente diga isso, porque é por isso que eu sou apaixonada pelo YouTube, porque o YouTube ele vence barreiras e rompe fronteiras, né? E que está assistindo agora, sabe que você, em vez de pagar 4% de ITCMD em cima do seu patrimônio, e quando a gente fala de patrimônio, acabei de passar para você. Vamos dizer que seja um patrimônio de 10 milhões. São vários bens. 4% em cima de 10 milhões é um valor. Mas tem que ver o seguinte, tem 10 milhões que hoje vale 10 milhões, mas se o valor histórico... Tem que ver lá o histórico, está né? em 4 milhões na hoje, você vai pagar sobre 4 milhões. Vai passar, mas mesmo que seja 4 milhões, você prefere pagar 4% ou você prefere pagar 2%? 2%, claro. Mas é outra coisa que a reforma tributária vai acabar com essa questão do domicílio fiscal. Tá? Então isso vai ficar muito mais restrito. Por isso que eu digo, esse ano é um ano fundamental para fazer você organizar seus bens. A gente vai conseguir fazer? Vamos encontrar meios? Já estamos trabalhando com isso, mas hoje a gente já tem essa realidade que pode ser aproveitada, entendeu? Em 2024 é o ano base para a gente tentar resolver isso. Então, quem tem bens aí ao redor do país já sabe que se o seu ITCMD for maior que 2%, você pode fazer o seu registro no estado do Amazonas, escolhendo, obviamente, um bom profissional que analise, inclusive, o ano de declaração, né, que você falou, a declaração anual, como é que é o nome do instrumento? Do bem que hoje está valendo um preço, mas lá no registro estava valendo outro. Declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda é quanto você comprou seu imóvel lá atrás, o valor declarado. É o valor histórico, né? É o valor histórico, eu estava tentando me lembrar disso. Aí você pega o valor histórico do seu bem, escolhe o domicílio fiscal do Amazonas, registra aqui, paga 2% em vez de pagar 3, 4, 5, não sei quanto é que é no seu estado. Eu acho que ela logo vai botar aqui. A gente vai colocar aqui só para você ter uma ideia de como isso é importante e como escolher bem o profissional. Porque se você está em qualquer lugar aí do Brasil e alguém te procurou ou tem para fazer hold e não informou isso... Olha aí, a gente tem aqui algumas coisas. Olha, vamos ver. O Amazonas, está vendo? 2%, Pará. De 2 a 4, de 2 a 5 causal. Então vai depender de repente lá tem uma tabela progressiva. Se a adoção em vida ou não, então vai depender. Goiás, 2 a 8. No Distrito Federal já começa a 4. De 4 a 6 também é progressiva. Cadê São Paulo? Você me perguntou. Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Não tem aqui, não tem São Paulo aqui. Mas Rio de Janeiro, que também é de 4 a 8%. São Paulo, Espírito Santo de São Paulo. Tá ali, São Paulo. 4%. 4%. 4%. No Rio, é tabela progressiva, de 4 a 8. 4 a 8. Então, nós temos essa tabela, assim, não dá para lembrar de cabeça, mas Ceará, Pernambuco, de 2 a 8. Mas quando a gente fala de 2%, é 100 mil reais. Exato. Então, qual imóvel que você tem em valor de 100 mil reais hoje? Quase nunca, né? Piauí, de 4, doação, e de 2 a 6, causa mortes. Olha a diferença que Piauí fez ali. Aí a gente traz que o Amazonas é 2%, doação e causa mortes. Acabou. Então, de 2, doação, 1 a 2. Mas tem que ver qual é o valor do patrimônio. E de 3 a 7 causa morte. Então, quer dizer, enfim, tem vários aspectos aí que tem que ser analisados. Exatamente. Né? Então, você sabe disso. E para poder ter essa informação, só assistindo, deixa que eu pergunto, né? Porque senão você não ia saber, né? Como é que a gente evita os erros do planejamento patrimonial? Que erros que podem acontecer? Doutor Nelson me pergunta. Por exemplo,
escolher um domicílio fiscal que não é tão bom quanto o domicílio do Eu Amazonas. acho que o maior erro é você não saber realmente fazer essa estrutura. Acontece muito, tá? Por exemplo, em todas as áreas, né, a gente acontece e pega profissionais que às vezes não sabem fazer o que se propõe a fazer. Na cirurgia plástica a gente vê várias pessoas que vão procurar pessoas que não são habilitadas e acabam tendo problemas com isso. Não, o hold não é diferente. Né? Tem pessoas que estão vendendo hold e apenas entregam um CNPJ para o cliente. Eu tive um cliente, já assim, um amigo que eu fui oferecer para ele, e ele me surpreendeu com a resposta dizendo, eu já tenho hold. Legal, pô, você se importaria de eu ver? E aí ele me trouxe, e realmente ele constituiu uma empresa com KNAI de holding. Somente isso. Não tinha sido colocado patrimônio nenhum. Não cadastrou ali não tinha imóvel nenhum dentro imóveis. E não tinha nenhuma parte sucessória incluída. Então, se amanhã ou depois ele morresse... Não tinha nada na holding. Eu ia ter que inventariar. Os bens eram físicos. Eram físicos ainda, entendeu? E ele, na cabeça dele, já estava resolvido. Não sabe o que se trata, o profissional não explicou, ele confiou. Ele tem uma figurinha engraçada, se você ver no WhatsApp, que parece, confia, aí o pai tá assim com o filho, né? Aí quando o filho vai pular, ele vira de costas, o filho cai no chão. Você já viu essa figurinha? Eu já vi essa piada que diz, babai já falou pra você não confiar em ninguém. Então é mais ou menos isso. Ele confiou no profissional, ele achou que tinha hold e ele não tinha condições técnicas de ir lá e dizer que não tinha. Então ele confiou realmente, né? E ele não ia ser deselegante em procurar outro profissional, ele confiou naquele. Né? Então, aí eu, por uma conversa, realmente acabei tendo que refazer o trabalho. E vocês lembram que eu contei a história aqui do Robson, que hoje é meu marido, e que lidou comigo, veio comigo, conversou e disse assim, vamos fazer um contrato, porque eu estou dando aqui meu patrimônio todo para você e está no seu nome. Da mesma forma, você precisa ter essa conversa com o profissional que você confiou. Se o profissional tiver melindre e ficar com, poxa, mas eu sou seu... Vamos dizer, o profissional é um contador. Vou dar um exemplo aqui. E o profissional vira e fala assim, mas como assim? Você não confia em mim? Eu confio em você. Mas a partir do momento que você me pergunta se eu estou confiando em você, eu vou ficar com o meu pé atrás. Porque o bom profissional não vai fazer essa pergunta. O bom profissional vai abrir tudo, vai explicar. Olha, isso aqui aconteceu assim, assim. É razão e emoção, meu forte. Nós estamos falando de dinheiro. Com dinheiro não tem que ter melindre. Com dinheiro tem que ser preto no branco. Tô errada, doutor Nelson? Não, claro. Porque o cara tá lá. É meu contador há 20 anos. Não sei se foi ele que fez, mas vamos dar um exemplo. Fez aqui, não sabia fazer. Criou uma holding, porque é uma empresa, mas qual é o passo a passo? Tem que criar a holding. O que tem acontece, que registrar Márcia? os imóveis. Desculpa te interromper. A holding ela é um instituto que ele é multidisciplinar. Né? O que é isso, Nelson? Ela envolve direito tributário, envolve direito societário, envolve direito bancário, familiar. O bancário ele é pré-hold, né? Não necessariamente... Mas não faz parte do processo? Faz parte do planejamento. Mas eu estou falando, a hold, voltando, ela envolve direito tributário, envolve contabilidade, envolve direito societário e envolve direito familiar. Desculpa, gente. A gente está rindo porque isso foi previsto. A gente é amigo há muito tempo, a gente é amigo, sei lá... Ele diz 20 anos, né? Mas eu digo que são 10 porque eu sou jovem. Ele, né? Aí isso é planejado. Ele dá os cortes na pessoa, mas porque a gente brinca assim, mas sigamos. Mas existe também o direito bancário. Até porque nós gravamos aqui uma entrevista sobre direito bancário. Mas eu só vou explicar para entender melhor. Sim, por favor. O direito Seja bancário. claro. O direito bancário. A gente fala de direito planejamento. É até bom deixar de. Você fez bem, você fez bem. É que a gente fala de planejamento patrimonial e hold. A hold é dentro do planejamento patrimonial. Isso. O direito bancário também faz parte de um planejamento patrimonial. Quando eu estava falando da hold, a hold é um instituto desse planejamento. Sim. E a hold ela é um instrumento multidisciplinar, que envolve contabilidade, Sim. envolve direito tributário, direito societário, direito familiar, né? Então, o contador ele não tem todo esse conhecimento. Como eu não tenho também o conhecimento contábil. E por isso que eu trabalho com o contador. Então, hoje eu faço a parte jurídica, né? Quando eu digo jurídica, tributária, familiar, societária, e eu tenho um contador que trabalha junto comigo para fazer essa parte contábil. Para dar segurança nesse serviço. Entendeu? Uhum. Esse contador é meu sócio, então ele trabalha comigo nisso. Entendeu? Porque, vamos lá, o planejamento patrimonial é aquele
passo a passo de você chamar o cliente e dizer, vamos lá, você tem bens, você tem dívidas. Foi bom você falar conta. sobre isso. Me explique aí qual é esse passo a passo do planejamento patrimonial. O que a gente quer quando a gente procura um planejamento patrimonial? A gente quer deixar tudo resolvido e proteger esse patrimônio de uma forma mais barata, ok? Vamos lá. A holding, ela protege 100% o seu patrimônio? Não. Não. Quem fala isso está mentindo para o cliente. Ela não blinda o patrimônio. Mas ela traz segurança, sim, desde que seja feita da forma correta. Então, a primeira pergunta, você tem execução no seu nome? Você tem dívidas no seu nome? Você botou seus imóveis em garantia para essas dívidas? Sim. Esse é o primeiro ponto. Porque se tiver em garantia, eu posso botar na holding, posso colocar em qualquer lugar que um dia, se ele deixar de pagar, vai ser afetado. Entendeu? Tenho execuções no meu nome. Se eu criar uma holding e botar o patrimônio todo dentro, esse patrimônio todo dentro da holding, eu estou cometendo fraude à execução, fraude aos credores. Então vai fragilizar o sistema. Aí entra o direito bancário, como eu lhe falei, antes da Constituição, sim, entendeu? Como uma prevenção, trabalho anterior para que depois a gente possa fazer o planejamento da forma adequada. Porque, por exemplo, você tem uma dívida bancária, você está inadimplente, está devendo o banco, parou de pagar. E aí entra um profissional que entenda de holding, que entenda desse planejamento patrimonial e entenda desse direito bancário para achar para você soluções para você pagar essa dívida bancária da melhor forma e pagando, sim, reduzindo juros, multa e tudo mais. O direito bancário ele é um serviço hoje em dia desconhecido ainda da população, né? Porque o banco ele tem um limite de juros a ser cobrado, né? E quando esse limite ultrapassa, você pode judicializar, mas você também pode resolver isso de forma administrativa se você souber manusear os instrumentos, entendeu? A gente tem um vídeo que a gente gravou só sobre isso, mas eu vou fazer essa pergunta assim mesmo aqui, porque se você tiver com essa dúvida, você pode ir lá usar esse recurso do DEP que nós falamos sobre direito bancário como forma de planejamento patrimonial, tá? Vai estar em algum lugar aqui, o Clóvis vai colocar aqui na descrição. Dívida de cartão de crédito, dívida de carro, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, tudo isso pode entrar numa negociação e num planejamento prévio à holding? Pode, tem que ser cumprido alguns requisitos para isso, né? Sim. Então, para que realmente você possa negociar isso, você tem que chamar o cliente, ver em que estágio está a dívida, se está inadimplente ou se ele não está inadimplente, né? Qual é a taxa de juros que foi cobrada, se ela está além da data de mercado ou não. Tudo isso envolve, né, um planejamento bancário em relação a isso, né? Então, quando o cliente tem dívidas e tem imóveis, ele procura um bom profissional e conversa com ele, porque tudo é conversado. O Anelson muito bem aqui colocou, holding é um dos aspectos do planejamento patrimonial. Exato. É um leque de providências e de requisitos que você tem que seguir, de passo a passo que você tem que fazer. Aqui envolve pacto antinupcial, pacto Sim. de namoro, testamento, se for o caso, enfim, doação em vida, se for o caso. Também aí a gente vai avaliar se vale a pena ou não, né? As vontades das partes. Planejamento bancário, né, um direito bancário aí para tentar deixar o patrimônio já redondinho para fazer o planejamento, né, a holding, enfim, seguro de vida, tem uma série de coisas. Previdência privada. Tudo isso pode ser incluído nesse trabalho. Exato. Entendeu? A gente tem a conversa que a gente teve no direito bancário, porque tem uma pergunta aqui que a Lu colocou, que é como colocar e sacar dinheiro da holding? Parece até que está sacando dinheiro do banco, né? Mas não é. Porque a holding, o planejamento patrimonial, esse teu patrimônio, não fique pensando que é só imóvel. Nós temos investimentos, tem pessoas que investem em ações, investem em renda fixa. Então, tem lá 200 mil investidos numa renda fixa, 200 mil numa previdência privada, no seguro. Eu quero colocar aqui esse seguro aqui dentro da holding. Pode fazer? Previdência privada, tudo isso. Tem já, é claro que a gente sabe que tem o beneficiário. Dentro da holding, não. Você pode fazer para os seus herdeiros, né? A holding é um instrumento, e tem outros instrumentos de planejamento, entendeu? Mas você pode colocar investimentos na holding, sim, né? Você vai compor ali o patrimônio da pessoa jurídica. E aí continua a mesma coisa. Você vai investir como se você tivesse investido, só que vai ser no CNPJ em vez de ser no CPF. E é interessante você falar sobre isso, porque existe não é lenda, né? Mas existe a cultura de achar que o investimento dentro da pessoa jurídica sempre é mais caro, né? Realmente é um pouco mais caro
investir pela PJ do que pela pessoa física, mas nem sempre. Tá? Vai depender do tipo de investimento. Se são ações. Se é renda fixa, se não é. Variável. Qual é o regime tributário desse CNPJ. Então, se você colocar no Simples, vão existir investimentos que vão ter a mesma tributação na pessoa física, no Simples Nacional. Então, depende. Tudo depende. Por exemplo, você pega a sua conta de pessoa jurídica, você é pelo Simples e você coloca um CDB. Tem muita conta de pessoa jurídica hoje que tem lá CDB. E que a tributação é a mesma. É a mesma, você paga a mesma coisa. Tem um imposto lá regressivo, que a gente chama. Você começa no primeiro ano pagando 22%, depois 22,5%, se eu não me engano, depois vai baixando para 20%, para 18%, até chegar em 15%. É o mesmo tratamento que tem na pessoa física quando você vai investir Agora, em renda vai fixa. investir em ações? Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Mas renda então tem como outra entrar coisa. em ações? Existe, mas é mais complexo, não daria para falar aqui nesse momento. Sim. Né? Cada caso é um caso, aí pode botar em tesouraria ou não. Então, enfim, cada caso é um caso. Mas o fato é que não é uma receita pronta. Né? Você tem que realmente estudar, falar com os profissionais, com o próprio gerente da conta, né, que tem conhecimento em relação a cada tributação, fazer um negócio em conjunto, realmente. Né? Empresa. Vamos dar um exemplo aqui. Empresa que eu digo, não é a empresa que foi constituída para holding. Eu tenho uma empresa de... médico, vamos dizer, holding para médico. O médico tem uma clínica. Sim. Ele tem casa, ele tem um sítio que ele passa o fim de semana com a família, ele tem os carros que ele gosta lá, e ele de repente é um médico que é até colecionador, que gosta de andar de moto, então tem várias motos. Mas ele tem a clínica dele, que é a que rende todo o custeio dele. É possível colocar essa clínica no planejamento patrimonial? Como é que entra isso aí? Sim. A gente chama até... A gente dá o nome de holding médica, mas na verdade é uma holding como qualquer uma outra. Mas muitos profissionais, alguns médicos, eles trabalham com equipamentos muito caros, né? E esses equipamentos pertencem à operação dele. Geralmente a gente não coloca esses equipamentos que estão no nome da empresa na holding pessoal, né? A gente divide patrimônio pessoal de patrimônio empresarial. Então a gente criaria-se uma holding operacional, empresarial, só para cuidar desse patrimônio da clínica, né? Então tudo que se refere à clínica, que é investimentos, instrumentos, os custos, o lucro, os instrumentos, o material, né, os equipamentos, raio-x, coisas que são muito caras. Enfim, a gente pode colocar dentro dessa holding e fazer a parte sucessória, porque se não fizer e ele morre, os herdeiros não vão deixar para lá isso aí, não, vão querer ter acesso a esse patrimônio. Se não forem médicos, vão ter que vender. Aí imagina um herdeiro, esse médico que é dono dessa clínica, passou a vida inteira construindo essa clínica. Um filho é médico e o outro não é. Pronto. O que não é médico, ele não... Vem cá, eu quero a minha parte daí, doutor. E o que é médico quer manter a clínica funcionando. Claro. Aí olha a briga que vai dar. Olha só a possibilidade de confusão que dá numa condição em que o pai é médico, tem um filho médico, está trabalhando com ele na clínica, trabalhou a vida inteira na clínica, mas tem o outro que não é médico e que não quer dar seguimento. E o que a gente mais vê... E aqui a gente fala não só de clínica médica, o empresário que é dono de uma construtora, tem trator, tem aquele, não sei o nome daquele carro lá que gira lá o tambor para fazer o cimento, o concreto, como é que é o nome? Eu esqueci também. Porra, né? Então tem vários, tem a britadeira, tem vários equipamentos para construção civil. E aí o pai é um engenheiro, um arquiteto. E os filhos não tem nada a ver com o negócio. Ou tem um filho que... Olha a confusão que vai dar. Você falou de trator aí, me veio à mente a Road Rural, por exemplo. Sim. A Road Rural, eles trabalham com... Um trator é 2 milhões. 1 milhão e pouco. Então você tem aí vários equipamentos ali dentro da... Cabeça de gado, pode ser colocar na Road. Né? Então você pode integralizar cabeças de gado na Road. Então você... Tem uma série de coisas que você pode fazer também na Road Rural que é bem interessante também. Ou seja, todos os bens... Quando a gente fala em holding, a gente não está falando só eu passei a minha vida, eu sou funcionário público, eu passei a minha vida toda trabalhando, eu juntei um patrimônio, eu consegui comprar casas, eu alugo apartamentos, mas hoje eu estou aposentado. Eu sou um candidato para holding? Sim, para o planejamento patrimonial e, consequentemente, né, para holding, sim. Mas eu sou dono de uma empresa que faz bloco de cimento. Eu sou candidato a holding, eu sou candidato a patrimônio, a planejamento patrimonial. Principalmente se você tem filhos, se você quer que essa empresa se perpetue, né? Grandes grupos econômicos, eles já possuem holding.
Por isso que a hold ela é ligada muito a gente que tem muito patrimônio. Porque quem fazia isso? É Pão de Açúcar, esse pessoal que tem grana, né? E que tem conhecimento de como é que funciona nos Estados Unidos, Porque né? eles tinham acesso a grandes bancas, né? E não era acessível às pessoas normais, com pouco patrimônio, pessoas físicas. Hoje não, hoje a hold está sendo difundida, mostrando que é um serviço que pode ser utilizado para quem não é empresário, né? E o empresário que administra o seu negócio, que faz a holding, organiza tudo, foi lá com o Dr. Nelson, conversou com ele sobre o planejamento patrimonial. Como é que fica a disposição de bens desse empresário? O dono, o pai, eu sou o pai, eu fiz a holding, como é que fica? Ah, mas eu vou precisar vender um carro porque eu tive uma urgência aqui no meu negócio, a holding estava lá, dentro o carro estava lá, compondo a holding, eu vou precisar vender. Como é que fica isso? Fica do jeito que era. Consegue administrar normal? Consegue tirar? Vai vender, ele que daí eu entro na história do sacar Ele continua tendo poderes sobre todo o patrimônio que ele tinha. Ele pode fazer, dispor da forma que ele queria. Tomar decisões, não precisa ir lá perguntar dos herdeiros. Não, ele continua com amplos poderes para isso. Ele é o administrador ainda, né? É o usufrutuário. Né? Então, vai continuar do jeito que está. Se ele precisar vender imóvel, ele vai poder vender imóvel tranquilo. Vai continuar do mesmo jeito. Porque a gente aqui precisa também deixar uma ressalva sobre aquela história que uma vez eu vi na internet, a Nelson. Os filhos que questionaram, né, de um advogado, inclusive, Clóvis, até fica atento nisso aqui para a gente poder chamar a atenção para isso quando a gente for fazer conteúdo, né? Doutora, meu pai e minha mãe estão acabando com a nossa herança. Eles estão viajando, eles estão fazendo cruzeiro, já venderam a nossa casa, já não sei o quê. E aí a doutora disse, escuta, meu povo, eu vi na internet, né? Não existe herança de gente viva, de gente viva. É bom dizer isso. Claro, enquanto eu estou vivo, o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. O patrimônio é meu. É claro, existem limites, né? Às vezes o país está senil, né? E está torrando o patrimônio inconsequentemente, de forma inconsequente, e isso cabe em uma intervenção, cada caso é um caso. Mas se eu estou em plena consciência, faculdades mentais, ok, eu posso viajar, fazer o que eu quiser com o patrimônio, não tenho nenhuma obrigação. Eu posso aproveitar meu patrimônio. Posso sim. É importante porque, de repente, as pessoas que estão assistindo a gente, eu vou fazer uma holding, mas e aí, eu nunca mais vou poder usar meu dinheiro? Eu já dei para os meus filhos e os meus filhos estão lá usando, eu não posso mais dispor desse bem? Pode dispor do bem tranquilamente. E agora, se você quer um dinheiro, se você quer pegar o seu patrimônio e perpetuar, e você quer passar para os seus herdeiros, aí a gente tem que fazer da forma que a lei determina. E da forma que a lei determina, né? Aí sim tem que respeitar a legítima. Mas fora isso, se você quiser torrar tudo com a sua esposa, sozinho, como você quiser, não tem problema nenhum, não. Porque você dispõe do seu bem tranquilamente, tá? É importante dizer isso, porque as pessoas acham que tem gente que pode achar, não, eu fiz a holding, meu dinheiro está preso, meus bens estão presos nessa holding. Não, existe instrumentos que a gente trabalha na holding que a gente dá esse poder pro dono do patrimônio, né? Ou seja, você fica, principalmente o patrimônio que faz holding, principalmente o dono do patrimônio que é empresário, que faz uma holding médica, uma holding empresarial, uma holding rural, como o doutor Nelson disse aqui, né? Então, a gente precisa trazer essa discussão aqui para que você entenda. Fiz a holding, dividi tudo, mas estou precisando usar o dinheiro. É uma coisa importante que você se entenda. A gente cria uma empresa, o patrimônio que era da pessoa física vai para a pessoa jurídica, certo? Uhum. Nós vamos doar o quê? As cotas dessa empresa, certo? Certo. De quem é o patrimônio? Da empresa. Quem é que manda na empresa? O administrador. Quem é o administrador? O dono do patrimônio anterior. O dono do patrimônio. Acabou. Entendeu? Então, não tem mistério. É legítimo, pode fazer o que ele quiser. As cotas vão continuar sendo dos herdeiros, mas as cotas... E as regras eu coloco dentro do contrato de instituição dessa pessoa jurídica. Exato. Então, por exemplo, não, eu quero mandar sozinho, eu vou administrar. Vai ter um conselho? Os herdeiros vão compor um conselho decisório? Não, ninguém vai compor um conselho decisório nenhum. Eu sou o dono, dividir, beleza, mas eu quero mandar em tudo. Não, todas as condições vão ficar tudo pré-estabelecidas. E todo mundo o que é diferente do testamento, porque o testamento é aquele ato unilateral, feito sozinho, naquela decisão que se tomou muitas vezes movido pela emoção, né?
Então, enfim, lá não, lá vai ter realmente um consenso, muito conversado entre o herdeiro, o profissional, né? Então tudo muito bem planejado, né? Ok. Doutor Nelson, a gente esqueceu alguma coisa? Esqueci de lhe perguntar alguma coisa? Não Tem sei, alguma coisa que você acha importante mencionar aí que a gente não colocou aqui? não, acho que a Acho gente que vale uma abordou. ressalva de dizer para as pessoas que um bom profissional, um profissional que entenda, que você pergunte, que você questione, que você vá até o profissional saber, se inteirar sobre o que é esse assunto. É importante dizer isso, Claro, deixar isso para as sempre. pessoas, Em né? todas as áreas, né, Márcio? Acho que qualquer lugar que você for procurar um serviço, você tem que procurar se respaldar com profissionais que sabem o que estão fazendo, né? Que entendam sobre o assunto. É por isso que a gente é tão importante eu conversar com o Dr. Nelson, aqui não deixa que eu pergunto, e é muito importante que você assista aos outros vídeos que nós fizemos com o Dr. Nelson, porque você vai entender o que você busca. Né? Acho que a nossa Uhum. intenção aqui é dar essa informação para a pessoa entender o que é hold, fazer com que a hold seja um assunto acessível, seja um assunto que esteja na discussão da família, na discussão saudável, salutar, não é discussão de briga, né? E que esteja presente ali no seu dia a dia para que você organize sua vida E financeira. encarar a morte de uma forma mais leve, né? Como algo, é um fato e que não tem como nós E não fugirmos vai e que nós acontecer temos que agora, deixar gente. resolver da melhor maneira possível, né? Ninguém vai morrer agora. Ninguém vai morrer porque está discutindo holding, tá? Holding não atrai a morte. Discutir planejamento Eu patrimonial tenho, não atrai é morte. engraçado, eu tenho o meu sogro, toda vez que a gente ia em algum velório, ele evitava assinar aquela lista de Meu presença, Deus. porque ele dizia que quem assinava era o próximo, então ele ia nisso. Então na hold não Deus acontece me isso não, livre, meu tá? Deus. Você Nada a é ver. um cara. Mas é coisa do meu sogro. Mas eu lembro que tinha bem umas 500 pessoas na minha frente. Não tinha... Então, Eu não bom, era a primeira da lista, não. então tá bom. Obrigada, doutor Nelson, por ter Obrigado vindo a mais você, uma vez para a gente Márcia. conversar sobre isso, sobre Estou à esse assunto que eu disposição, tá? gosto muito, Obrigado. viu? E você que está aí do outro lado, não se esqueça, assunto, deixa que eu pergunto, faça suas perguntas também aqui nos comentários, a gente vai colocar aí todas as redes sociais do Dr. Nelson para você poder obter suas informações, tirar suas dúvidas com relação a hold e planejamento patrimonial. A gente está aqui para você e por você. Quer que a gente fale sobre qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários também que a gente vai discutindo aqui. Chama o Dr. Nelson de novo para tirar as dúvidas que você porventura tenha em relação a planejamento patrimonial, com relação a hold e com relação a todos esses assuntos que envolvem esse planejamento patrimonial, tá bom? É assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.